Pessoal, o nosso bate-papo e o bate-papo é uma continuação sobre a importância da política que impacta na economia e as reformas. E a gente conversou um pouco no nosso bate-papo anterior sobre a importância da reforma especificamente previdenciária. Estou aqui com o nosso colega e amigo, professor e economista Ezequiel de Lima. Professor, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco mais. O que na verdade, essa reforma, ela passando, ela pode, de uma maneira rápida, eficiente, ela impactar na economia? Inicialmente, é a confiança que os investidores terão na economia. E tendo confiança, essa confiança ela se alastra pelo mundo todo. Tem muita gente que gostaria de investir no Brasil, só está esperando, digamos assim, uma segurança maior. A reforma da Previdência para o investimento ela é uma grande segurança. Por quê? O grande problema são os gastos que o governo tem sem a contrapartida da arrecadação. Então, o impacto inicial não será nem econômico para os gastos e os custos do governo, mas porque ela se dará ao longo de 10 anos. Mas a confiança que será redobrada ou recobrada para que os investimentos ocorram aqui no país. Então, virá recursos e esses recursos, na Basarela, eles vão gerar empregos, vão gerar rendas e mais arrecadação também. A arrecadação volta a subir. Na verdade, a gente vem agora na consequência da onda que veio com uma baixa de arrecadação monstruosa, né? Nós estamos há 5 anos, basicamente, sem nenhuma vibração, digamos assim, do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. Nós não estamos vibrando em nenhum ano, nós estamos sempre, puxa vida, esse ano vai, e de repente não aparece aquele resultado que a gente espera. Não aparecendo o resultado, os investimentos eles também são afugentados. Tem-se uma ideia o que isso pode de imediato impactar em relação à geração de emprego, a retomada da confiança em investimentos? Claro, na medida em que as empresas começam a investir, comprar equipamentos, comprar máquinas, colocar em funcionamento, digamos, uma máquina que já está parada há algum tempo. Nós temos milhões de desempregados que gostariam de voltar ao mercado de trabalho, mas também nós temos centenas ou milhares de empresas querendo aumentar seus investimentos. Então, tudo isso está muito bem preparado para que, havendo confiança, havendo segurança para o retorno daqueles investimentos, eles comecem já a gerar empregos. O emprego ele não vai ser imediato, a gente tem que ter essa consciência também. Ele vai aos poucos, até porque nós temos uma estrutura hoje que não está sendo totalmente aproveitada, tanto de materiais como de recursos humanos também. As empresas estão operando, deixam de demitir por uma questão social, alguma coisa nesse sentido, mas havendo, digamos, a recuperação, as pessoas vão confiando, uma empresa começa a admitir, um comércio começa a vender um pouquinho mais, ele já faz um pedido para a indústria já tem que contratar alguém para poder, digamos assim, dar conta daquela produção e aquilo vai criando um efeito, digamos assim, considerável, um efeito cascata considerável para a economia. Perfeito. Uma outra vertente importante, na verdade, hoje, do que se arrecada, sobra muito pouco para o governo para investimento. Exato. Ele deveria ser, na verdade, um dos maiores investidores. Ele puxa também muito isso, né? Com certeza. São os custos, digamos assim, obrigatórios, as despesas obrigatórias do governo, que está num nível muito alto em relação ao que ele arrecada hoje. E no teu ponto de vista, aí, entrando um pouco para a esfera política, para a gente fechar o nosso bate-papo, qual que é o maior desafio dentro da área política para poder passar essa reforma tão importante e necessária? Pelas características do nosso povo, dos nossos políticos, da nossa gente, digamos assim, nós gostamos de discutir, de debater, de dar, digamos assim, oportunidade para que as pessoas discutam. Às vezes essa discussão ela se arrasta por muito tempo. Então, não existe muita objetividade no meio político capaz de fazer com que essas reformas sejam implantadas rapidamente. Mas talvez seja um grande desafio. Negociações, digamos assim, com o Congresso são negociações desgastantes, é muito complicado negociar. Você tem um país, digamos assim, que você pode observar pelo resultado da eleição, bastante dividido ainda. Sim. Né? São 35 partidos. Exato, né? Muitos partidos, muita gente dando opiniões, são pessoas que
digamos assim, lá no meio do Congresso aparecem de vez em quando alguns centros, algumas dissidências que não apareciam antes, mas vão surgindo. Isso precisa ser resolvido, mas não tem outra solução para isso, é só conversando, tentando fazer o consenso, que é muito difícil, muito provavelmente ele vai para o voto, a reforma vai passar, esse é o grande problema, se ela passar com mais consenso, ela tem chance de passar uma reforma melhor. Mais ampla. Exatamente. Se de repente você vai muito para a votação sem ter o consenso, ela pode de repente quebrar alguns pontos importantes da reforma. Então a parte política é o grande desafio. Sim. Muito bom, tem muita coisa para conversar ainda, mas a gente vai fechar o nosso bate-papo. Uma coisa importante para se pensar, e você, de repente, você pode, como eleitor, também se posicionar nessa questão. A parte legislativa, que são os deputados que nós elegemos, eles têm pouco vínculo com a sua parte. E você consegue ter informação dos deputados que estão hoje, aprovam, os deputados que são contra e os deputados que, na verdade, estão pendentes aí e ainda sem posicionamento. Procure o seu deputado, você pode, na verdade, mandar um e-mail para ele, uma mensagem, cobrando essa posição. Isso é fundamental para que a gente consiga destravar essa pauta tão importante, porque o deputado muitas vezes não se sente compromissado com você, consequentemente também com aquilo que é importante para você e para o seu país, ok? E nos próximos dias, um novo bate-papo sobre economia e política. Até lá!